Meu amigo, a vida não nos ensinou a esquecer. E tem coisa que a gente realmente não vai aprender. E talvez a mais difícil de todas seja esquecer alguém que um dia a gente amou. Você já deve ter perdido alguém que ama. E a coisa que a gente sempre pergunta é: tá, a pessoa se foi, mas o que eu faço com esse buraco que ela deixou? Com todo esse amor que eu tinha por ela, que ficou aqui comigo. E o pior de tudo é que quando a gente perde uma pessoa, não é só isso que a gente está perdendo. A gente está perdendo todos os planos que a gente fez com ela. Parece que tudo desmorona de uma vez, tudo aquilo que foi planejado, os sonhos que envolviam aquela pessoa. Você perde todas as rotinas. Então, às vezes, quando você perde uma mãe, um pai, por exemplo, você lembra daquela rotina, você começa a buscar os momentos da infância. E o pior de tudo, você perde uma versão de você, que é uma versão de quem você era só na presença daquela pessoa. Um lado seu que você mostrava, às vezes uma abertura que você tinha, morre, infelizmente, junto com a pessoa. Ou vai embora, porque a dor do luto não é sobre a morte somente. Às vezes é também de uma pessoa que está distante, às vezes é de uma pessoa que já não tem mais contato com você. A perda tem a mesma dor. Já dizia o sábio Fernando Mendes: que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. É uma música que possivelmente pela letra a gente vê que é sobre um casal que não está junto mais, uma separação, mas vale para tudo. Vale para a perda pela morte, vale pela perda por um casamento quebrado, ou seja, um namoro. E para mim, um dos principais problemas é que uma informação que a gente tem, às vezes nem sabe de onde que veio, é que o luto tem fases. Primeiro a negação, aceitação, raiva. E sabe o que o mais doido de tudo? Não existe base científica nenhuma para isso. Muito pelo contrário. Fizeram experiências científicas sobre isso e perceberam que, na verdade, não. E tem casos que acontecem dessa forma, nessa ordem, mas tem casos que não. E qual que é o grande problema disso? Se a gente tem isso como conhecimento popular, até então eu achava que era assim também, só percebi que não quando eu gravei o roteiro desse vídeo, fui pesquisar sobre. A gente coloca o nosso luto, a gente enquadra ele dentro de um suposto padrão. Então a gente acha que primeiro vai ter que ter a negação, ou vai ter que superar dentro de determinado prazo. Aí se você leva mais do que o prazo estabelecido, você tá errado. Você tá sofrendo demais, já era pra ter melhorado. Ou se você não chora e desespera no começo, é porque você não tá sofrendo o suficiente. Deve ter alguma coisa de errado com você. Então isso é um problema muito enorme quando a gente tenta comparar lutos. Não tem nada a ver esse processo de ter fases, ter um tempo. Literalmente cada um vivencia o luto de uma forma. Tanto que luto não é só sobre perder alguém. Tem lutos da fase da vida. Tem lutos, são obviamente lutos menores, né? Mas quando você tá na escola e forma, você tem uma sensação de luto, porque é um momento da sua vida que ficou para trás e é uma nova caminhada. Não se compara a perder alguém que ama, mas são lutos diferentes. Só para você entender como é grande essa vertente do que é sofrer por algum motivo. Então esse sim é o estado de luto e cada um tem o seu. Então esse é um primeiro ponto muito importante. E segundo, o tempo não cura. O pessoal costuma dizer que é triste, é a vida, mas o tempo cura. Não é o tempo, não dê esse crédito a ele. O que cura é o que você faz nesse intervalo. Então, você tem que encarar o luto. Você não pode falar: nossa, eu perdi alguém que eu amo, vou sair pra beber pra distrair. Distrair, você não tá enfrentando o problema, você tá literalmente se distraindo. Mas quero ver como que você vai distrair na hora de dormir, quando você estiver sozinho em casa sem nada pra fazer. Então ficar todo final de semana bebendo, querer sair com os amigos sempre que der, fazer tudo, é literalmente fugir do luto, fugir da realidade. A gente sabe que um dia a gente vai enterrar nossos pais, se isso não aconteceu ainda. Pior ainda, imagina ter que enterrar um filho, um irmão, que aí é um pouco fora da ordem natural, né? Então realmente a gente tem que se preparar para esse momento. E depois que acontece, a gente também não pode fugir. A gente tem que encarar, aceitar o sofrimento, chorar e, pelo amor de Deus, pedir ajuda. E
Principalmente, não luta sozinho, porra. Você tem amigos. Ser corajoso não é sobre perder alguém e ficar firme, durão. Não, ser corajoso é saber que precisa de ajuda. E muitas vezes é um amigo, um ombro amigo já ajuda muito nesse momento que você perde alguém. Então, se você já passou por isso, você sabe como que é. Em meio a uma escuridão, naquela selva negra de tristeza, quando entra um amigo seu pela porta do velório e vai lá, dá um pingo de alegria, você fala, caralho, ele lembrou de mim, ele veio me apoiar, ele tinha uma outra coisa pra fazer e ele veio aqui ser um ombro amigo. Então, é isso que vai importar, não é você querer pagar de machão ou de fodona e querer passar por uma situação dessa sem nenhuma ajuda. E principalmente psicológica também. Um psicólogo ele já tem uma experiência muito grande com luto, né? Sobre como lidar com alguém que acabou de perder alguém que ama. Então é muito importante isso. Eu tive essa conversa até com a minha psicóloga, né? Eu faço um acompanhamento, obviamente. Eu acho que todo mundo deveria em algum momento da vida. E teve consultas que ela atrasou, porque eu tava conversando com alguém, justamente, que tinha perdido alguém, né? E que esse momento a pessoa só quer falar. Tanto que o tempo passou, obviamente eu entendi. Então, essa busca por ajuda é muito importante. É porque uma coisa é fato, você nunca mais vai deixar de sentir falta daquela pessoa que você perdeu. Até porque ela tinha sim papel importante na sua vida. Se você amava, é porque ela era importante pra você. Tem até um vídeo do Drauzio Varela, se eu não me engano, que ele comenta que possivelmente o seu pico de felicidade nunca mais será o mesmo depois de ter perdido essa pessoa. Sim, infelizmente é a vida, fica um buraco. O que você não pode fazer é morrer junto. Então, se você perde alguém que ama, o que você tem que fazer é encarar o luto, voltar e seguir em frente, né? Infelizmente a vida é isso, mas viver o luto é o mais importante. E foi uma coisa que eu percebi até enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, né? O que o luto se torna, que eu acho que é o momento que você sabe que você venceu. Enquanto eu escrevia, eu tive que pesquisar muito sobre isso, eu lembrei de pessoas que eu amo, que eu já perdi também, e eu não vou negar, meu olho encheu d'água ali, só que eu só percebi depois, mesmo com o olho cheio d'água, eu tava com um puta sorriso no rosto. Porque eu não tava lembrando só de eu queria muito essa pessoa aqui agora, que tristeza. Não, eu tava pensando nos momentos que eu tive com essa pessoa, como deu pra aproveitar e como ela era engraçada. Então, às vezes eu vejo muito vídeo no Instagram, né, que é justamente com aquela música, que dá uma facadinha também, que é do Fernando Mendes, né, não sei se enquadra como um sertanejo antigo, mas enfim. Nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me... Então tem geralmente essa música com vídeo de fundo de um casal de idoso, né? Relembrando os momentos, dançando, ou a pessoa que morreu fazendo uma piadinha, mostrando esse lado humano da pessoa, que é o que a gente começa a lembrar depois que a gente aceita, a gente consegue lembrar disso. Então se às vezes a gente vai fazer uma coisa e lembra, nossa, lembra quando a gente fazia isso com o nosso avô? Ele ria tanto, ele adorava esse momento. Então assim, eu acho que essa é a fase que você já superou o luto, quando você consegue lembrar, e mesmo que venha a tristeza, porque vai vir, a pessoa faz falta, vem também a felicidade junto. Foi o que eu percebi fazendo o roteiro desse vídeo. E tem uma parte dessa mesma música que eu acho até muito pesada, que dá pra pensar nisso também, né? Que ele coloca, vou me perdendo, buscando em outros abraços os seus braços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Então mostra justamente alguém que escreveu essa música expressando essa fase do luto, que é de vazio, inconformidade, querer buscar em outros lugares, que é o que tá errado, né? Você tem que encarar o luto. Por isso que muita gente lida mal com o término de relacionamento também, porque tenta já partir para a próxima pessoa, preencher aquele vazio, aí depois vai virando uma bola de neve. Então, assim, eu acho que o principal é ser corajoso a nível de encarar o luto de frente, nunca sozinho, mas encarar. E é óbvio, como todo vídeo, eu gosto de citar a arte. Só que geralmente eu cito filmes. Hoje eu vim mais focado na música, porque eu acho que a música consegue passar ainda melhor esse sentimento do que é perder alguém, né? Que eu acho que quando você está escrevendo uma letra, cantando, você tem um peso muito grande, como é o caso das músicas do Pearl Jam, né? E em específico hoje, a Last Kiss. Não é dele, se eu não me engano, a letra em si, mas enfim, posso estar falando a maior merda de todos os tempos, mas é uma letra que fala sobre alguém que morreu no acidente de carro. Então é uma letra bem pesada, que traduzindo
ela foi pro céu, então tenho que ser bonzinho, assim poderei ver o meu amor quando deixar este mundo. Então mostra até uma forma de apego. Se você é religioso, você vai conseguir se apegar a isso. Se você não acredita em qualquer outra crença, não importa, você pode ter um apoio também, né? Então, ao mesmo tempo que falar, mas eu sou ateu, não acredito em nada. O fato de você não acreditar em nada e que não tem nada depois também, você sabe que é o ciclo normal da vida. Que a pessoa morre, ela vai virar energia, essa energia é literalmente, né, energia no caso, que vai voltar em plantas e tudo mais. É o ciclo do planeta Terra, né, do universo como um todo. Então, assim, você sempre vai ter algo de se pensar que a pessoa, de alguma forma, continua vivo, o legado dela e tudo mais. Então, o Last Kiss, ele traz isso, né? Uma forma de se apoiar em algo, uma bengala ali, que no caso também foi a própria religião. Querendo ou não, ajuda, né? Se você tem algo para pensar, ajuda. E é muito foda pensar no quesito religião, porque a gente vê com a morte é diferente. Tem países na África que eles literalmente celebram a morte porque acreditam justamente nessa pós-vida. Ou eu vi até num vídeo no YouTube sobre esse tema, não sei se é Minuto Psíquico, desculpa, eu não lembro o nome, onde eles citam um povo que quando morre uma criança acredita que ela volta como anjo, então eles celebram, é um momento de felicidade. Para nós é um negócio um pouco diferente, né? O enterro é um pouco mais triste mesmo, mas só pra gente ver como tudo depende de onde a gente nasceu, até a forma que a gente vai enxergar a morte. Tem lugares que, infelizmente, tá? Se a gente pega cenários de guerra, cenários de fome, a morte é rotina. Então imagina a gente ter a morte como rotina também. É um tabu muito grande esse pensamento. Às vezes é até legal pensar como que a gente imagina a nossa morte. Isso é algo que te preocupa? Não me preocupa. Eu confesso que eu tenho mais medo de perder quem tá à minha volta do que eu mesmo morrer. Mas são assuntos que precisam ser tratados. E pra mim, a mais pesada de todas, das que eu conheço, é uma música do Eric Clapton, que é Tears in Heaven, né? Lágrimas no Céu, que é basicamente onde ele fala da trágica morte do seu próprio filho. É muito triste, porque é uma letra que ele fala sobre o processo de luto dele também. Ele escreveu um tempinho depois, fala sobre amor e esperança mesmo. Então é uma letra positiva, porque ele tem uma esperança no reencontro. Tanto que tem uma parte que é Would it be the same if I saw you on heaven? Então, será que vai ser a mesma coisa quando eu encontrá-lo no paraíso? Então, assim, é muito bonito, né, ver essas letras, as formas que cada um lida com o próprio luto. Então é realmente uma das mais autênticas e emocionantes músicas nesse sentido. E a gente tem exemplo no Brasil também, foi o caso que aconteceu com Paralamas do Sucesso, né, que o Herbert, ele sofreu um acidente junto com a esposa dele, ele ficou tetraplégico, tanto que ele canta numa cadeira de rodas, eu presenciei isso num show, e ele perdeu a esposa nesse acidente. Então, além dele perder o movimento, ele ainda perdeu a própria esposa, né? Então, assim, não precisa nem ir muito longe para verificar exemplos. Então, a arte, ela traz esse peso muito forte, né? Não só nessas músicas que falam sobre a morte, mas às vezes numa música que aquela pessoa que você amava escutava muito. E eu queria que você compartilhasse isso no comentário. Eu acho que é muito legal a gente poder trocar essa informação. O que te lembra aquela pessoa que você amava? Às vezes um sertanejo antigo que lembra do seu avô, que gostava bastante, uma música religiosa. Eu, por exemplo, lembro muito do meu avô pela música Sou Caipira Pirapora. Nossa, é porque ele era muito católico e tudo mais. Então eu já associo, já fico até emocionado. E sempre tem uma música que lembra daquela pessoa. Às vezes não falo só de morte, mas é um relacionamento que não foi pra frente, que você tinha aquela música que você dedicou àquela pessoa, que você escuta, já dá aquele aperto no peito, ou uma pessoa que você tá junto ainda, mas não tem contato porque ela precisou mudar para outra cidade, outro país, e hoje você sente a falta que ela faz, né? O aperto, um abraço naquela pessoa. Quando você escuta aquela música ali na madrugada, que dá vontade até de pular. Mas aí fica a minha recomendação, não pula, escuta, sofre, lembra daquela pessoa mesmo. Às vezes sofrer é um primeiro passo para você conseguir superar. Superar não, né? A gente nunca supera. Para você poder transformar o seu luto em uma fonte de memórias, boas memórias daquela pessoa e não de tristeza. Bom, espero que vocês comentem realmente histórias disso, usem esse vídeo para desabafar, porque eu imagino que se de alguma forma você chegou até esse vídeo pelo algoritmo, porque você precisa. Então,
Deixa, fala. Eu vou responder, eu prometo que vou responder todo mundo, até porque é um canal pequeno ainda, né? Mas eu quero ler comentário a comentário. Expressa um pouco desse seu sentimento. A gente pode trocar informações, algo que lembra dessa pessoa, como foi perder ela. Então, se for algo que vai fazer você se sentir bem, você pode comentar, a gente transforma isso numa conversa e um compartilhamento, tá certo? Muito obrigado, desculpa se foi um vídeo um pouco monótono, né? Eu tenho os outros vídeos que eu falo sobre esse tipo de tema também, já falei sobre suicídio, já falei sobre o sentido da vida. Se inscreve aí no canal, que vai ser todo vídeo nessa pegada ali, alguns mais trabalhados do que o outro, né? Mas é isso, muito obrigado pela atenção e um beijo.